Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 12. Leremos apenas o versículo 7. Salmos, capítulo 12, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: não se atemoriza de más notícias, o seu oração é firme, confiante no Senhor. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, só fale a nossa oração nesta noite. Deus, a tua palavra diz aí, oração do servo do Senhor, ele não se atemoriza de más notícias, e a oração é firme, confiante no Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender isso. Esse salmo é um salmo que foi escrito como promessas do Senhor para os teus servos, para eles que amam o Senhor, andam com o Senhor, entregar o seu oração ao Senhor Jesus Cristo, e a oração não vai se atemorizar, mesmo diante das más notícias. Então, em nome de Jesus, fique à vontade no nosso meio, fala a nossa oração de maneira poderosa, para que possamos, ó Deus, nos grudar, nos apegar ao Senhor, as promessas do Senhor, buscar ao Senhor intensamente, independente das más notícias. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus queridos. Amados, nós estamos vivendo os últimos 3, quase 4 meses, uma situação onde nós não imaginávamos e nós íamos passar, né? Uma situação, assim podemos dizer, uma situação atípica. E não imaginou, e estava vendo, ouvindo e vivendo tantas más notícias como nós temos visto ultimamente, né? Nós estamos em um mundo e nas últimas décadas, infelizmente, as más notícias passaram a ser até meio corriqueiras, até em muitos lares cristãos. Como às vezes um filho e parte para uma vida onde você nunca imaginou aquilo para ele ou para ela, e você sabe e está totalmente fora do plano de Deus para ele ou para ela, é uma má notícia, isso abala, isso desestrutura. Às vezes uma empresa que você montou e ultimamente com essa crise, e tem passado no Brasil e em todo o mundo, às vezes a empresa tem fechado ou está fechando, você está desempregado, é uma má notícia. Às vezes um parente enfermo, às vezes até dentro de sua casa, né, recebe a notícia ali de desemprego ou de uma enfermidade que não estava esperando. E nós lemos um texto da palavra de Deus, o Salmo 112, no verso 7, onde diz: não se atemorize de más notícias. Mas às vezes a gente pode pensar e tentar entender como não se atemorizar diante de más notícias. Como é possível? Esse salmo, eu já falei na oração, ele foi escrito para os servos de Deus, para crer em Jesus Cristo, para entregou sua vida a Jesus Cristo, entregou sua vida a Jesus, e vive as promessas de Deus, crê nas promessas de Deus, independente, nós cantamos aqui no louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Esse salmo é para esses, e creem, e Deus é Deus, independente de. Nós temos na Bíblia alguns personagens, onde eles tiveram más notícias na vida dele. Às vezes você está me ouvindo, até pela internet e pessoalmente, você recebeu uma notícia recente, de uma perda de um emprego, ou alguma coisa da sua família, se for sabendo. Aí o que fazer? Né? Às vezes as más notícias, elas têm um sabor amargo. As más notícias, elas não são doces. Elas às vezes tiram o chão da gente, a gente é meio desorientado. Mesmo, e depois a gente vai para o lado espiritual, e Deus está no controle de todas as, mas de imediato, às vezes a má notícia, ela dá um susto na gente,
E a gente diz, nossa, mas logo comigo, sou servo e sou serva, aconteceu isso. Na minha família, Deus permitiu. Até a gente, para o lado espiritual, a gente se desestrutura. A má notícia às vezes tira o sono. A má notícia às vezes tira a paz. E até a gente se firmar na palavra, a gente realmente fica meio balanceado e sem chão. Nós temos na palavra de Deus, lá no livro de Daniel, no capítulo 3, 3 personagens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam fazendo a vontade de Deus, servindo ao Senhor, e de repente receberam uma má notícia. O rei Nabucodonosor, ele havia mandado levantar uma estátua de ouro, e decretou, e todas as vezes o instrumento fosse tocado, harpa, corneta, todo mundo deveria se prostrar e adorar aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 servos do Senhor, se recusaram a adorar aquela estátua, e eles receberam uma má notícia. Estavam ali servindo a Deus, adorando a Deus, sendo fiel a Deus, e de repente recebe a má notícia. Olha, o rei está lhe chamando, o rei Nabucodonosor, você tem que se apresentar a eles, você vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. E na hora ele se apresenta para um rei, Nabucodonosor vira para ele e fala assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade, e vocês se recusam a adorar a estátua de ouro, eu mandei levantar, quando é tocado os instrumentos musicais? Ele falou assim, é verdade, rei, nós não vamos, eu não vou me prostrar, só olha, mas quem é o seu Deus? Você acha que o seu Deus vai te livrar? Você acha que o seu Deus vai te livrar das minhas mãos poderosas? Vou te jogar na fornalha? Você acha? Aí você fala, seu rei, isso aí eu não vou nem responder. Tipo assim, não vou perder tempo com esse assunto com o senhor não. Isso eu não vou nem responder. Se o meu Deus quiser me livrar das tuas mãos e da fornalha ardente, foi uma má notícia. Ele podia ali de repente virar e falar, não rei, era brincadeira, né? Tipo assim, Deus, até eu te servi, mas o Senhor me deixou chegar nessa situação, né? Eu vou ser jogado nessa fornalha? De jeito nenhum, então eu vou recuar. Não, esse é o rei, isso eu não vou nem te responder, mas eu te falar uma coisa, se o meu Deus quiser me livrar das tuas mãos e da fornalha, ele vai. Mas se o meu Deus não quiser me livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, mesmo assim nós não vamos adorar o seu Deus, nós não vamos nos reverenciar, nós não vamos se prostrar. Aí Nabucodonosor fica irado e fala assim, olha, essa fornalha 7 vezes mais, e joga esse camarada lá dentro. E a Bíblia diz, e os homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, para de lá de cima jogar na fornalha, jogar no fogo, e o calor dessa fornalha já matou eles, os homens, e foram jogar. Aí Nabucodonosor olha para aquela cena ali dentro, e ao invés de ver 3 homens sendo queimados, vê 4 homens passeando. 4 homens passeando, eles foram jogados amarrados, não estavam soltos, e passeando. Aí Nabucodonosor vira para os camaradas do lado dele, só nós não jogamos 3? Eu estou vendo 4. E eles estão passeando, eles não estão amarrados não. E o 4º homem parece um filho do Deus. Parece um filho do Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, pode sair. Aí eles saem. Aí o rei diz assim, olha, a partir de hoje eu faço um decreto, e todo o povo não vai criticar, vai adorar o rei, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós aprendemos com isso, com essa passagem. A má notícia chegou, mas ao invés deles recuarem, eles mantiveram a sua fé em Deus. E olha, meu irmão, às vezes você está passando por uma fornalha de fogo ardente, às vezes aconteceu alguma coisa no seu trabalho, na sua vida, na sua família, e você nesse momento está passando por uma fornalha de fogo ardente, e você diz assim, poxa, mas o meu está muito intenso. Deus permitiu que fosse aquecida 7 vezes mais. A palavra de Deus não nos promete, e Deus ia impedir e passássemos por determinados momentos da nossa vida, de fornalhas, de prova, de más notícias, mas hoje Ele prometeu, estaria conosco todos os dias. E Deus estava presente na fornalha,
eles não estavam sozinhos. É isso que nós temos que entender como cristãos, como servos de Deus. E quando nós passamos, a má notícia bate à nossa porta, e nós passamos por momentos de provação, momentos de luta, momentos de dificuldade. Deus permitiu. Deus não prometeu, não iria permitir, mas Ele prometeu, estaria com você. Se sinta abraçado nesse momento. Se sinta abraçado, independente da luta, da provação que você está passando. Creia, Deus está do seu lado, Jesus Cristo está do seu lado. Se você correr mais 3 capítulos de Daniel, nós falamos Daniel 3, Daniel 6, nós temos a passagem também do próprio Daniel, e ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E ali no reino do rei Dario, tinham 120 sátrapas e 3 presidentes. Daniel era um dos 3 presidentes. E eles tinham muita inveja de Daniel, e tentaram pegar Daniel de tudo e a jeito. Quando eles não acharam o jeito de pegar Daniel, eles armaram uma forma, era de ver, Daniel não deixava de orar, não deixava de cultuar o seu Deus, de conversar com o seu Deus. Então eles foram até o rei, encheram a bola do rei Dario, dizendo: ó rei, você é muito importante, o povo deve, ao invés de pedir coisas ao seu Deus durante 30 dias, deve pedir ao Senhor. E o rei se encheu, e o rei decretou uma lei, e durante 30 dias, ninguém poderia pedir nada ao seu Deus, e não fosse ao rei. E Daniel, quando soube disso, Daniel vai até o seu quarto, como de costume, dobra seu joelho e ora ao Senhor. E os homens, e veio Daniel orando, vão até o rei Dario, e dizem: Dario, Daniel fez pouco caso do seu decreto. Ele está lá de joelho, dobrado, pedindo coisa ao Deus dele. Meus irmãos, às vezes você está ali orando, às vezes você está fazendo a vontade de Deus, e a má notícia vai bater a sua porta. Nós não vivemos em uma bolha, protegido de más notícias. Às vezes, mesmo orando, mesmo buscando como Daniel estava, a má notícia vai bater a porta de sua casa. E bateu. Daniel se apresenta a Dario, e o rei Dario vai e manda lançar Daniel na cova dos leões. Em momento algum, Deus prometeu e não deixaria o servo dele ser lançado na cova dos leões. Mas ele prometeu que entraria junto. Ele prometeu: eis, estou contigo todos os dias até a consumação do século. Deus estava presente com Daniel. No outro dia cedo, Dario vai até ali e fala assim: ô Daniel, ô Daniel. Aí Daniel: oi rei. Fala assim: ô Daniel, foi que houve? O meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Meu irmão, creia no Senhor. Você pode estar passando pela situação que for. Nós temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido dias e da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente ouve notícias ruins. Mas creia, e mesmo que você esteja se sentindo nesse momento, na fornalha de fogo ardente, ou na cova dos leões, saiba que Jesus está do seu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jairo, lá em Lucas, capítulo 8, verso 40 a 42, relata a história de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga. Certa ocasião, ele vai até Jesus e diz assim: Jesus, a minha filha está muito doente. A minha filha está quase morta. Vamos até a minha casa? O senhor indo até a minha casa, o senhor lá botando a mão sobre ela, ela vai melhorar. E Jesus fala: vamos, Lázaro. E nesse percurso acontece algo interessante, e toda a multidão caminhando com Jesus. Lázaro estava do lado de Jesus. Jairo estava do lado de Jesus, caminhando com Jesus. E nesse percurso, a Bíblia diz, e de repente Jesus para e fala assim: quem me tocou? Jairo e os demais devem ter olhado para Jesus: Jesus, como assim quem te tocou? A multidão te aperta, a multidão está aí te balançando para lá, para lá, andando junto, tentando te pegar. Aí você diz: quem me tocou? Jesus fala assim: quem me tocou de uma forma diferente. Meu irmão, toque em Jesus de uma forma diferente. Toque, com fé, ore,
Sai da religiosidade. Às vezes a gente frequenta a igreja há 10 anos, há 50 anos, mas a gente não tem intimidade nenhuma com Deus. Às vezes a gente nasceu na igreja e está na igreja há 50 anos. Já está de cabelo branco, 80, mas não tem intimidade nenhuma com Deus. Toque em Jesus de uma forma diferente. Jesus parou e disse: "Ei, me tocou." E uma mulher, vendo e não tinha para onde correr, virou e falou: "Jesus, eu estava enferma há 12 anos. E eu pensei, se eu apenas tocar em tuas vestes, eu serei curada." Jesus disse assim: "Seja curada, minha filha." E ela foi curada pela fé dela. Pela fé dela. Enquanto Jesus falava, a Bíblia diz, e chegou os mensageiros da casa de Lázaro, de Jairo, e diz assim: "Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu." São eles mensageiros de más notícias. Eles estão por aí. Vira e mexe, eles chegam no ouvido da gente e dão uma má notícia. Se a gente não tiver uma fé firmada em Jesus, firmada na palavra de Deus, a gente desmorona, a gente desiste diante das más notícias. A Bíblia diz, e na hora ele fala isso: "Não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu." Jesus só dá uma olhadinha para ele. Ele olhar, Jesus meio está dizendo assim: "Não dá bola para o que ele está falando não, vamos lá em sua casa, continua confiando em mim." Ah, meu querido, eu aprendo essa lição, e muitos lares têm recebido más notícias, e diante da má notícia, não tem deixado mais Jesus entrar na sua casa. Muitos lares têm desistido de ser fiel a Deus, de buscar intimidade com Deus, de deixar Deus ser o Senhor da sua casa, Jesus ser o Senhor do seu lar, porque tem recebido a má notícia. E ao invés de falar com Jairo, de deixar continuar, Jesus ir até a sua casa, tem desistido diante de uma má notícia e tem deixado Jesus para trás. Tipo assim: "Jesus, até aí deu, mas agora chegou em um ponto e o Senhor não vai entrar mais na minha casa." Jairo não fez isso. Se ele tivesse feito, ele não teria recebido milagre. A Bíblia diz, Jesus continua: "E ao chegar na casa de Jairo, quando ele entra, as pessoas estão chorando, e aquele ritual de uma pessoa morta, e Jesus vira e fala assim: sai todo mundo, os discípulos e os pais. A criança não está morta, ela apenas dorme." E a Bíblia diz que eles começaram a rir de Jesus. Quantos de nós às vezes temos desistido porque as pessoas têm rido da nossa fé, e a gente tem dado mais valor à opinião e aos risos de quem não tem nenhuma intimidade com Deus e nem é saber de Deus, da própria palavra do Senhor. Jairo obedeceu, mandou que todos saíssem. Jesus vira para aquela criança de 12 anos e fala assim: "Levanta, filha." Ela levanta e devolve a seus pais. Uma má notícia chegou até o ouvido de Jairo, mas ele não desistiu. Ele não desistiu da sua fé. Ele continuou firme mesmo diante de uma má notícia. Lá em Atos, capítulo 7, versos 54 a 60, fala sobre um homem chamado Estevão, um servo do Senhor. Diz que os doutores da lei chamaram Estevão. Estevão estava falando de Jesus, pregando sobre Jesus, e Jesus ressuscitou, e Jesus está vivo. E ele chama Estevão, começa a interrogar Estevão. E de repente Estevão olha assim para o céu e abre aquele sorriso. Ela alegria, o olho de Estevão brilhava. E Estevão falou assim: "Eu estou vendo Jesus, à destra de Deus, à direita de Deus." Blasfêmia! Blasfêmia! E jogaram Estevão para fora e apedrejaram Estevão até a morte. Jesus livrou Estevão da morte? Livrou não. Nós cristãos precisamos entender, e nem sempre, e a gente tem buscado: Deus, livra da morte,
Deus, traz meu filho de volta. Deus, ressuscita. Deus, cura. Deus, me dá meu emprego de volta. Nem sempre ele está pedindo vai acontecer. E o fato de não acontecer, não é dizer que Deus não nos ama. E ele ainda não está, e ele continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle. Não é dizer que ele perdeu o controle. Às vezes a gente age de acordo com e a gente ouvir. Às vezes a gente pede, a gente clama, a gente busca, mas se não sair o resultado da forma que a gente está querendo, a gente vai e blasfema contra Deus. Ah, Deus, por que aconteceu isso? A má notícia bateu na porta desses homens. E se a má notícia bater a porta da sua casa? Ela bateu a porta da minha. No dia 25 de junho, mês passado, eu recebo a notícia que meu irmão foi internado. Começou a passar mal, achou que era chikungunya, dengue, depois veio o exame positivo. Falta de respiração, foi internado. Entrou lá no oxigênio nível 6, a saturação lá do dedo, eu já ouvi falar, não sei se eu vou falar besteira ou não, mas 98, 99, 92 já é perigoso e tal, ele estava com 87, e foi internado, ficou lá. Mas a notícia bateu a minha porta, desestruturou. Eu tenho 5 irmãos, nós somos 6 homens. A gente vê falando na televisão, ouvir disso, aquilo, a gente, oh Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, mas quando bate na porta, é diferente. É diferente. Eu fui para o joelho no chão. O Senhor é Deus. Se o Senhor curar meu irmão, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. Aí domingo passado, a má notícia vai e bate novamente a porta da minha casa. Meu pai, 82 anos. Falta de ar, febre alta, morreu, Covid-19, está internado. Está internado. Mas eu sei, e Deus é Deus. Deus é Deus. Eu não adoro pelo Ele é, pelo Ele, não, pelo Ele faz. Não adoro pelo Ele faz. Eu adoro pelo Ele é. Deus é Deus. Independente de... Eu creio que Jesus está lá cuidando do meu pai. Meu irmão, anteontem, graças a Deus, recebeu alta. Está em casa. Recebeu alta anteontem, está em casa. Na segunda-feira. Meu pai, no domingo, foi internado. Meu pai ainda está lá. Minha sobrinha disse, minha sobrinha enfermeira, ia estar um jeito de estar lá com ele lá, ouvindo essa pregação hoje. Pai, fica firme. Se o senhor estiver ouvindo, Jesus está com o Senhor. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, vai se cumprir na sua vida. Nós não podemos basear nossa fé naquilo que a gente é e aconteça. E se não acontecer do jeito que a gente é, a nossa fé, Deus não presta, Deus não é bom. Não, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas o título da mensagem é: não se atemoriza de más notícias, e para termos um coração firme e confiante no Senhor diante de más notícias, para o nosso coração não se abalar, nós precisamos estar cheios de boas notícias. Olha aí, evangelho, boas novas, boas notícias. Boas novas, boas notícias. Encha a sua vida, encha o seu coração de boas notícias. Nós estamos aí de passagem. Nós estamos aí de passagem. Na hora que meu irmão foi internado e meu pai foi internado, eu só fiz um agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor. Os dois já entregaram oração para Jesus. E Jesus disse assim: eu vou para a casa do Pai, lá tem muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito. Os dois já entregaram oração para Jesus. Isso aí conforta a gente. Meu irmão está bem, está em casa. Meu pai, eu oro todos os dias e peço a Deus também e saia do hospital bem. E vivo ainda muitos anos com saúde com a gente. Bem. Essa é a minha oração. Mas eu sei que a vontade de Deus e vai ser feita e vai ser estabelecida. A sua fé, a minha fé, não pode estar firmada
nas coisas que a gente pede, vê acontecendo do jeito que a gente pede. Não. Senão vai ser em vão. Que fé é essa? Às vezes seu filho, sua filha saiu de casa e você tem buscado, você tem pedido, e às vezes não tem acontecido, aí você tem cortado a presença de Jesus dentro de sua casa. Está errado. Às vezes você fazia culto doméstico, você fazia orações, você abria a sua casa para ter programações da igreja na sua casa, constantemente tinha programações, hoje não tem mais, porque você vai agir, você vai deixar Jesus entrar na sua casa, ser Deus na sua vida, você vai louvá-lo diante das respostas que você está querendo. Não, Deus é Deus, independente de, louve, mesmo não vendo acontecer, louve, mesmo não vendo as respostas suas ainda dando resultado, vendo ali o resultado, louve, seja fiel a Deus. Nós não podemos ser fiel apenas no que a gente vê de resposta do que a gente é, não, meu irmão. Louve. A boa notícia, o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28:20, estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Lá em 1 João 2:25, ele nos promete a vida eterna, glória. A nossa vida não está só aqui na terra, não está baseada, e nós estamos de passagem. Jesus nos promete a vida eterna. Em Filipenses 4:19, Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Se você tem Jesus no seu coração, meu irmão, se você entregou sua vida a Jesus, sabe que todas as suas necessidades vão ser supridas. Mesmo que não seja elas se estão querendo. Ela paz excede a todo entendimento. Às vezes você está num momento difícil, mas ela é suprida em Jesus, porque você ainda continua tendo paz, mesmo diante da dor, mesmo diante da má notícia batendo à sua porta. Lá em João 16:33, diz ainda que nós teremos aflições nesse mundo, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Deus, Jesus, Ele venceu o mundo. Lá em Tiago 1:12, diz também, e feliz é o homem que persevera na provação. Às vezes na provação a gente pula fora, não, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida. Devemos entender, segundo Romanos 12:2, sempre, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E para finalizar, nós só teremos condição de passar por momentos de más notícias, sem atemorizar o coração, quando nós falarmos aquilo que Jesus falou, quando ele estava ali no monte, próximo a ser crucificado. Está lá em Lucas 22:42. Pai, se possível, passa de mim essa dor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Ore desse jeito. Pai, se possível, não deixa eu passar por essa situação, não. Me livra disso, não deixa eu ver isso acontecer, não. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Nós não podemos apenas frequentar uma igreja. Não podemos ser religiosos. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. E é em cima da dor, é em cima das más notícias, é em cima das provas. Nós falamos aqui de alguns servos do Senhor, e foram provados. Entraram lá no fogo ardente, na cova dos leões, mas se sentiu protegido. Então, independente da dor, Estevão sendo apedrejado, morrendo, morreu, mas sentiu abraçado por Jesus. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a dor, a luta, a má notícia que você recebeu, mas eu sei que Jesus está do seu lado. Eu sei que Jesus está do seu lado. Tenha fé, tenha fé. Busque o Senhor de todo o seu coração. A palavra de Deus diz, Deus está assim, querendo ser achado por a gente. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é bom.
e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Sabemos, ó Deus, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada fugiu do controle das tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor, meu Deus, cada família. O Senhor conhece, meu Deus, as más notícias que cada uma recebeu. Cada um ainda vai receber. Mas o Senhor, meu Deus, possa estar sustentando todas. Sustentando, meu Deus, e todos possam buscar ao Senhor, sabendo que o Senhor está sempre de braços abertos, de mãos estendidas, de ouvido inclinado para ouvir a nossa oração, a segurar a nossa mão e a caminhar conosco. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te louvo. Eu te louvo pela vida do meu irmão, que recebeu alta, está em casa, o Robson, da esposa, dos filhos também, e todos pegaram Covid, e todos já estão curados também. Te louvo também, meu Deus, pela vida do meu pai, e eu sei, meu Deus, e muito em breve, para a honra, glória e louvor do Senhor, o Senhor vai levantar o teu servo. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém.